Uma ótima noite, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui numa transmissão ao vivo na página Ideias para Ajudar Cubatão, projeto Trocando Ideias. Hoje estou aqui com meu amigo Jefferson Cesaroli, porta-voz da Rede em São Vicente. Ele foi candidato a deputado estadual pelo partido Rede de Sustentabilidade. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Pitica. Boa noite a todos. Meu enorme prazer ser parte desse projeto Trocando Ideias e eu tenho certeza que vai ser uma boa troca de ideias aí hoje. É isso aí, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre política, renovação, mas antes eu tenho um recadinho aqui para vocês, porque a promoção continua, hein, gente? Olha só, a partir do dia 16 a gente vai sortear para vocês a caneca aqui, olha, da página Ideias para Ajudar Cubatão, comemoração de 2 anos da página Ideias para Ajudar Cubatão, tá? Você vai ter que curtir a página, curtir o vídeo da promoção, marcar 2 amigos e dar um palpite de quanto tem no cofre. Gente, tá pesado, hein? O Jefferson pegou aqui, já vai fazer o palpite dele, né? Porque ele é convidado e pode fazer palpite. Então, se você ainda não fez o seu palpite, faça já. Corre lá no vídeo da promoção e aproveita para dar o seu palpite, marcar 2 amigos e curtir o vídeo para concorrer a uma caneca da página Ideias para Ajudar Cubatão. Lembrando também que nós temos aí o canal no YouTube, youtube.com/ideiasparajudarcubatão.com. Dá aquele like lá, curte a gente, tá? Compartilha os nossos vídeos e vamos começar o bate-papo aqui com o Jefferson. Isso aí. Jefferson, o pessoal hoje em dia fala muito que a política é chata, né? Mas assim, as pessoas elas não imaginam, não têm referência que a política ela tá no dia a dia da gente, né? Desde a forma como você lida com o seu vizinho, você ir assistir uma sessão na Câmara, por exemplo. Como que dá para falar de política hoje sem ser chato? Realmente existe essa grande fantasia de que política não se discute, de que é algo chato. Eu costumo dizer, tem um dito popular que deixa bem claro isso quanto à política. Se não vai pelo amor, vai pela dor, porque está no dia a dia de todo cidadão brasileiro. Na verdade, você nasceu, seja qualquer lugar do mundo vai ter política, desde da maternidade até o teu velório vai ter política na sua vida. Nós fazemos política de forma mais cercana e próxima das pessoas, nas redes e nas ruas, e durante a campanha nós caminhamos muito nas feiras, né? E a gente conversava com as pessoas. Tem lugar melhor e democrático para se falar de política do que numa feira? Você encontra todo tipo de gente, de idade, né? Exato, e ali o chuchu tá caro ali, a melancia, isso é política. Então a gente aproveitava o gancho aí para falar da importância da política para as pessoas. E para além do período eleitoral, a política é importante no dia a dia. Tem gente que só para ver política durante a época eleitoral e depois deixa de lado, não fiscaliza, como você falou. E numa sessão na Câmara que é de grande importância, eu acho que nós temos a responsabilidade de saber escolher e, maior ainda, nós temos a responsabilidade de fiscalizar e controlar. Porque o nosso voto, a gente está legitimando alguém para que age em nosso nome. A gente não deve apenas só votar e esquecer. Votar, acompanhar, cobrar, pressionar e se fazer parte no dia a dia da política da cidade. Você é bem presente, né, nas sessões em São Vicente, você está sempre ali acompanhando. Exato, nós temos um grupo aqui em São Vicente. Eu tenho procurado estar sempre que possível nas sessões da Câmara, mas ainda que eu não vá, alguém do nosso grupo está lá fazendo a ata, dizendo os prós e os contras, o que foi positivo, o que foi negativo, o que foi dito e o que não foi dito. Porque muitas coisas, infelizmente, devem ser discutidas e não são, e são fechadas ali, são conversas de gabinete, não conversas de sessão para dar transparência para a população. É isso aí. Jefferson, você passou um tempo fora do país, aonde? Isso, eu tive a oportunidade de morar no Chile. No Chile. Foi algo muito mais religioso, social do que político. A ideia não era ir fazer política, mas eu fui surpreendido e estando lá num país diferente, conhecer essa parte da política. Antes disso, eu era apenas a pessoa que lia um pouco sobre política, mas não era tão focado assim. E no Chile, eu fiquei 2014, 2015 lá, eu tive a oportunidade de acompanhar um pessoal que fazia um trabalho bem legal com política, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu preciso trazer um pouco disso para o meu país. Eu entendi que política era para todos nós, inclusive para mim, e aí resolvi ser mais efetivo na política, e fruto disso foram as candidaturas que vieram após essa experiência. Mas, assim, de experiência concreta, o que você trouxe que você conseguiu aplicar, por exemplo, em campanha, nas rodas de conversa que o pessoal faz, né? Hoje em dia, a gente está entrando numa época em que a política ela é mais falada, né?
a juventude, ela quer muita conversa e tal. É um pouco disso que você trouxe aí para um eventual mandato, para futuras campanhas? O Chile acaba sendo uma referência para a América Latina, ele é um pouco mais desenvolvido que o Brasil, inclusive a questão das candidaturas independentes, que é um sonho lá no Chile, já é praticado. E uma coisa que eu achei bem interessante, que inclusive a gente pôde aplicar nas nossas campanhas aqui, foi a ideia de poder construir e primeiro ouvir a população para depois escrever um plano de governo e um efetivo mandato. Essas nossas rodas de conversa que foram feitas aqui durante a campanha, muito disso nós trouxemos do que foi feito nas ruas do Chile. Marca um determinado local, determinado horário, chama a população, discute, e aí depois a gente faz um apanhado de tudo que foi discutido para efetivamente colocar na campanha. Isso é o que acontecia lá. Nós fizemos isso aqui, eu acho que o brasileiro tem, a partir depois de alguns movimentos aí da política, as pessoas estão mais propensas a ouvir e a discutir, e nessa campanha nós podemos fazer várias rodas de conversa pela cidade, por algumas outras cidades da região, e eu percebi essa aceitação da população. Então, eu acredito que foi um caminho bem interessante que foi possível trazer do Chile para cá. Bacana. Dia 11 de julho de 2018, você concedeu uma entrevista no programa Notícias em Debate, né, na TV aberta. Vocês falaram bastante sobre o descrédito, né, da classe política por parte da população. Isso é uma vantagem que você acha que a juventude tem de ser renovação, ou você acha que é mais difícil para quem está chegando agora, novidade para combater aí os maus hábitos políticos, né, do pessoal da antiga? Tem o ônus e o bônus. Sim. Eu considero que é prejudicial para todo mundo, porque uma vez que você sai candidato, automaticamente você é político, e para muitos, acho que a grande maioria das pessoas já te encaram como alguém, já olham para você com um olhar meio ofensivo, até porque a política tem se tornado algo mais hostil, dado as circunstâncias do nosso país, escândalos de corrupção a todo momento. Então, quando você se coloca como político, fazedor de política, ainda que você venha com uma ideia nova, para tentar mudar e revolucionar tudo isso que tem sido praticado no dia a dia, você precisa, primeiro, entender que as pessoas que você vai encontrar na rua, que você vai encontrar no dia a dia, essas pessoas elas já têm um embasamento, já têm uma ideia do que é política, em sua grande maioria, por conta do que a gente está vendo, né, os políticos eleitos. Então, você precisa ter, antes de mais nada, a noção de que você precisa desconstruir tudo isso. E aí cabe a você, enquanto candidato, trazer ferramentas e formas para fazer essa desconstrução de que não, olha, a política não é assim, não é esse paradigma, esse grande, não é paradigma, mas esse grande, há um castelo grande falando, olha, o político é aquilo, né? Sim, tem um estigma, né? Um estigma. Tem um biotipo, tem uma característica muito forte do político brasileiro. Quando você se coloca para fazer política, você precisa mostrar que aquilo ali não é a única opção, de que tem coisas boas para fazer, dá para trabalhar com inovação e ferramentas. Rede social, inclusive, é um grande instrumento para aqueles que querem fazer uma nova política. Sim. E respeitar também, né? Por exemplo, eu fui xingado já na feira. A política é tudo bandido. Sai daqui, opa! Nossa, você sabia que eu vou te dar uma tomatada, hein? Tô de saco cheio. Vocês sempre falam a mesma coisa. Não, mas eu nunca fui eleito, senhora. Só aparece na feira. Exato, só vem de 4 anos, que não sei o quê. É normal, e a gente tem que respeitar e entender que essas pessoas elas estão cansadas e indignadas, né? Agora, cabe ao candidato desconstruir tudo isso no jeito de ser, no jeito de fazer. A gente costuma dizer que a forma como você faz a campanha determinará como será o seu efetivo mandato. Então, trazer inovação, trazer novas experiências, buscar, ainda que seja fora do país, coisas que deram certo para fazer dar certo aqui, eu acho que é válido e a gente tem tudo isso na nossa bagagem. Bacana. Você está falando em inovação aí, eu queria que você explicasse para a gente. Você lançou, né, a plataforma 360, que é o mandato participativo ou o mandato compartilhado, né, coletivo. Como que isso é possível? Explica para a gente como que funciona esse mandato participativo. O mandato participativo foi uma plataforma de campanha que nós trouxemos agora para esse pleito de 2018. Sim. Eu fui candidato a deputado estadual, como você colocou, e a ideia era ter 360, mandato 360 é o nome do projeto. E a ideia era ter pessoas em determinados locais do estado de São Paulo para nos conectar ao efetivo mandato. Sim. O deputado estadual ele tem a incumbência de cuidar de todo o estado. São quase 600 municípios, é muita coisa. Então, eu conheço muito bem a Baixada Santista, moro em São Vicente, sei aí os problemas crônicos e
que existe aqui na minha cidade e na região. Eu consigo falar sobre Cubatão, consigo, de certa forma, entender um pouco como está a política de Santos e as cidades do entorno. Mas, por exemplo, para falar Santa Bárbara do Oeste, eu fui lá uma vez, eu não tenho com propriedade de saber como funciona. Então, nada melhor do que trazer alguém que vive as demandas e as rotinas, sente as necessidades daquela cidade, para dentro do mandato, para dentro do gabinete, para dizer, olha, aqui isso é bom, aqui isso não é bom. Podemos fazer dessa forma. Olha, em São Vicente vocês estão dizendo que isso foi bom, então eu acho que talvez isso dá para replicar para a nossa cidade. Então, a ideia do mandato 360 é trazer pessoas para dentro do gabinete para construir conosco. Essa, basicamente, era uma ideia. E durante a nossa campanha, nós tínhamos alguns codeputados, né, que faziam parte dessa estrutura. Tínhamos o Felipe de Santos, que é candidato a vereador, inclusive. O Felipe milita na área da saúde, do mesmo partido que eu, um grande amigo. Na verdade, os codeputados todos eram amigos. Rede, né? Exato. Da rede. O Rodrigo Medeiros, que é de São Luís do Paraitinga, conhece mais aquela parte e cuida muito da questão da gestão pública, transparência, ia nos dar esse embasamento para o mandato. A Jaqueline Ivanoff, que é de Mongaguá, também é da rede, traz a questão da primeira infância, a questão da mulher, e uma jovem também que, com grande força, ela veio para somar e poder construir um mandato. Então, nós tivemos esses codeputados que aportariam suas ideias e iriam fazer parte do gabinete. E tem limite no mandato coletivo de pessoas, assim, para participar, para montar um mandato coletivo? Na verdade, não. A nossa ideia, nós desenhamos tudo isso e não era limitar. O nome era mandato 360, até porque a questão do círculo. Aqui está o mandato no meio e a gente ter pessoas de todos os lados, de todas as formas, várias maneiras de pensar, para a gente chegar no consenso do que era melhor para o estado de São Paulo. O número era 360, mas não se limitava a ter um mínimo de 360, até porque 360 pessoas é um número muito grande. É um número muito grande, né? Mas a ideia era buscar pessoas que estivessem alinhadas com o projeto de mandato e que pudessem aportar na prática ideias, formas e maneiras para a gente fazer um mandato diferenciado, transparente e participativo, que era o principal motivo, a participação das pessoas. Bacana. Você saiu em 2016, né? Candidato a vereador, e você lançou o projeto Co-Vereador aqui em São Vicente também, né? Que você utilizava o slogan F5, vamos atualizar a política. Você acha que é uma alternativa de financiamento criativo para campanha de baixo custo? Você acha que hoje em dia facilita mais você ter uma campanha menos custosa e mais criativa? Chama mais atenção? Você percebe que a gente nós gostamos muito dessa ideia de compartilhar, dividir. De compartilhar, de inovação. Eu acredito que o que nós precisamos fazer para romper com essa ideia da velha política é trazer as pessoas mais próximas do dia a dia da política. Então, desde a campanha de 2016, com o F5, essa mandato 360, a ideia e o objetivo principal sempre foi trazer mais pessoas, representatividade. No F5, tinha a ideia de F5, vamos atualizar a política, até porque se você parar para olhar no teclado do seu computador, o F5 ele atualiza. Né? É isso que a política precisa, atualizar. Mas não apenas o F5 era para atualizar, mas também remetia a 5 co-vereadores que faziam parte com a gente. A cidade de São Vicente é uma cidade grande, então tinha alguém mais voltado para a área da saúde. Basicamente, como eu fiz os codeputados, nós também criamos uma plataforma mais local, a nível municipal, para poder trazer representatividade para a cidade de São Vicente. Eu moro na área continental. E eu conheço bem a área continental, mas a ideia era trazer alguém da área insular, alguém que milita na área da saúde, alguém que milita na área da educação, para poder fazer um apanhado de tudo isso. Você falou a questão do financiamento, né? Sim. Hoje em dia, o financiamento criativo, né? Exato. Para campanhas de baixo custo está sendo bem utilizado. Isso. Mas o F5, a ideia não era que essas pessoas entrassem com dinheiro. Era mais entrar com a força durante a campanha e também propriedade e força para fazer um mandato, um gabinete aberto. Essas pessoas iriam trabalhar com a gente, pelo menos uma vez na semana, um deles iria dividir o gabinete com... No F5, eles não seriam remunerados. Era uma questão muito mais de voluntariado. Então, uma vez por semana, um estaria ali com a gente no gabinete para construir. Mas a ideia não era que eles trouxessem dinheiro para custear a campanha. Mas, trazendo essa questão do financiamento,
Hoje, em 2016 nós não tínhamos, mas em 2018 nós utilizamos o crowdfunding, né? Que é a vaquinha coletiva. A ideia é basicamente muitos doando pouco, não é chegar para você e falar, ó, me dá aí 5 mil reais, até porque nenhuma das duas campanhas, eu não sei o que é isso, gastar 5 mil reais numa campanha. Então, a gente está entrando aqui no tema da próxima pergunta, né? Em 2016, gente, o Jefferson teve 1.311 votos, né? Foi a sua primeira campanha, né? E o custo dessa campanha, gente, foi R$420. Exato. Qual que é o segredo, assim, e o balanço, né, de uma campanha com bom custo-benefício, né? Exato. Vamos dizer assim, né? 2016, R$420 foi histórico, né? Sim. As pessoas aqui da cidade, os candidatos, inclusive, falavam, como é que você conseguiu fazer isso, etc. Nós não tínhamos grande estrutura, não tinha ninguém trabalhando para nós, era tudo na base do voluntariado. Foi a primeira campanha. A ideia inicial não era ser candidato. Sim. A ideia inicial era o Caio, foi candidato a prefeito aqui, e quando eu tinha acabado de chegar do Chile, o Caio veio de uma experiência dos Estados Unidos, e aí nós reunimos um grupo de pessoas, e o Caio falou que seria candidato, etc. E aí o Caio estava na rede, eu já tinha uma certa simpatia pela rede, entrei para a rede, ajudei a construir a rede na cidade, e aí quando chegou ali 2016, o Caio falou, não, vou ser candidato a prefeito da cidade. E nós estávamos com ele para ajudar na candidatura a prefeito. E como eu moro na área continental, como eu disse, não tinha nenhum candidato a vereador da área continental onde eu moro. E aí o Caio falou, cara, a forma mais efetiva de você ajudar na construção da minha candidatura a prefeito é sendo candidato a vereador. Eu já tinha vontade de entrar para a política de forma mais forte, até porque o Chile me deu essa bagagem. Eu tinha um projeto de ser candidato a vereador, mas a ideia era ser candidato a vereador em 2020, não em 2016. Se preparar para 2020. Exato. É porque a minha ideia era participar da campanha dele, ver como era, etc. E em 2020 vim mais estruturado fazer a minha. E ele falou, não, o momento é agora, eu preciso da sua ajuda. A região onde você mora é uma região de grande importância. Você representa muito bem essa população. Você tem propriedade para isso, então vem somar com a gente. Vamos ser candidato a vereador. Legal. E aí eu aceitei o convite, o que eu fiz? Juntei os amigos. Então, um sabia um pouco ali de rede social, editar uma imagem, opa, ajuda o irmão aqui. O outro tinha umas ideias. É bem coletivo mesmo. E aí, daí, desde aí surgiu também os co-vereadores. Essas pessoas estruturaram com a gente uma campanha. Sim. E aí, nessa entra a questão das redes sociais. O que nós tivemos de gasto, basicamente, foi uma coisa ou outra, uma edição melhor numa foto, para poder gerar um engajamento maior nas redes sociais. Porque a campanha de vocês não teve, por exemplo, material impresso. Foi pouquíssimo material impresso. Por exemplo, vocês trabalham com pouco material impresso. Eu fiz um cartão, tinha uma tiragem de 1.000, e eu tive mais votos, tive mais de 1.000 votos, fiz 1.000 cartões que acabou aí, de certa forma. Na verdade, não era algo para panfletar, era mais para uma referência, era até uma questão diferente. Era um cartão, depois eu mostro para você, um cartão transparente. Então, era metade do meu rosto só, e o cartão era transparente. E a ideia era transparência, era o que a gente acredita que falta na cidade, isso até hoje falta em São Vicente. A transparência é a metade do rosto, a metade era minha na ponta do cartão, e a outra metade era você. Então, as pessoas utilizavam esse cartão para falar a questão da participação, né? Transparência e participação é o nosso mote de campanha, por isso o cartão era transparente, só a metade do rosto. Esse foi o material que nós utilizamos. Fora isso, rede social. Foi o foco. Rede social não se gasta muito, né? A gente vai entrar agora aqui mesmo no tema da rede social. Eu queria saber um pouquinho de como você enxerga a atuação nas últimas eleições, né? De 2014 para cá, vamos dizer, que teve um boom nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram também. O Instagram o pessoal tem usado bastante, né? Para difundir campanhas e tal. Esse ano, por exemplo, o deputado Bruno Lima, acho que é Bruno Lima, o delegado dos animais. Então, ele só usou o Instagram, gente. O cara foi eleito pelo Instagram por conta de estourar, né, cativeiro de animais e tal. Então, ele se beneficiou muito disso. Você acredita que no período eleitoral dá para fazer a campanha só com aqui, por exemplo, adequando a nossa realidade na Baixada Santista? Dá para fazer uma campanha só de rede social? Sem pôr a cara na rua? É um pouco mais difícil. Tem um outro deputado estadual eleito pelo Estado de São Paulo que fez isso. Ele não saía praticamente de casa, era só nas redes sociais. É um pouco mais difícil, é um caminho mais complicado, mas temos casos aí de sucesso. Sim.
eu não... É minoria, né? Exatamente, eu não ousaria. Eu acho que a rede social é um forte aliado para quem quer fazer política de forma diferente, de forma de baixo custo, mas só a rede social, sem pôr a cara na rua, sem estar ali de frente com a população, sem poder, de certa forma, quebrar essa limitação, porque acho que a política é uma relação de confiança. É muito importante quando eu olho no teu olho e falo, olha, eu sou aquele cara que fiz o vídeo semana passada falando sobre isso. Eu sou essa pessoa que defende essa bandeira. Vídeos, né? Virou um boom assim na rede social, né? Até porque toda hora tem um celular na mão de alguém apontando para alguma coisa, fazendo um vídeo. Você acha que foi benéfico? A rede social? Com certeza. Nós soubemos aproveitar a rede social de forma ímpar. Eu jamais faria uma campanha gastando apenas R$420, como foi em 2016, sem a rede social. Mas a rede social ela está ali, disponível para todo mundo. Você pode criar um perfil, propagar suas notícias, só que não é todo mundo que tem aceitação nas redes sociais. Tem que saber o horário, a forma, a linguagem, a maneira de usar as redes sociais. Sim, se comportar, Exato, não é só ir lá e lançar. Porque hoje você vê que todo mundo tem rede social. Ai, gente, eu vou falar para você, se eu fosse candidata, eu estava perdida. Por quê? Na minha rede social, meu Deus do céu. Eu acho que ninguém aceita nenhum currículo meu olhando a minha rede social, Jefferson. As pessoas puxam, vai olhar lá, sabe aquela foto que você postou de 2012? Isso, já pensou, gente? As pessoas olham. O pessoal busca mesmo, né? Isso é bom, né? Isso é bom. Para quem é transparente, né? Para quem trabalha legal, é bacana mesmo. O passado, de certa forma, faz toda a diferença quando a gente quer pensar no futuro como alguém que nos representa. A rede social ajuda tudo isso. Mas pode ser que eu fale uma grande besteira. Pode ser, eu não vou fazer isso, mas dependendo do que eu disser aqui, isso pode ser utilizado nas próximas campanhas e eu deixar de ser eleito por conta de 5 votos de alguém que assistiu de uma intenção. Exato. Ali, né? O uso mal intencionado, no caso, fora de contexto. Isso acontece muito, né? Acontece muito, as fake news. Fake news. A internet tem crescido, uma grande avalanche aí de campanhas das redes sociais, só que com ela vieram as fake news. Sofreu algum caso assim de fake news em campanha? Com o meu nome, com o seu Jefferson Cesaroli, nada assim efetivo. Agora, com o meu partido, pessoas próximas... Marina, né? Marina, eu vi a candidatura da Marina derreter. Isso em 2014, 2010. A gente costuma dizer que Marina Silva inaugurou as fake news, né? Sim, porque lá em 2014, tanto a campanha do Aécio quanto a campanha da Dilma, em certo momento ali, quando viu Marina crescer, chegar ao 3º lugar, os dois pararam e começaram a tirar. E aí tem fake news dela rolando até hoje, que as pessoas pregam como verdade. Sim. Então a Marina, em 2014, foi bem prejudicada. Em 2018 também, mas acho que outros fatores prejudicaram a Marina. Mas, Caio, nós tivemos algumas fake news com o nome do Caio, que de certa forma ventila para a minha candidatura também. Nada específico com o Jefferson Cesaroli, mas com o partido, com algumas pessoas de importância para mim. Com a dobradinha ali, a parceria, né? Acaba prejudicando mesmo. Em outras entrevistas, Jefferson, a gente pergunta para o convidado a opinião dele sobre Cubatão não conseguir ter um consenso em nomes da cidade para ser candidato, geralmente para deputado, né? Que é um passo maior, vamos dizer assim, politicamente, para receber o apoio local e ter, nós temos representatividade da nossa cidade. Aqui em São Vicente isso acontece? Vocês conseguiram ali achar um ponto de consenso para conseguir subir alguém e falar, não, agora nós vamos ter esse representante da nossa cidade lá, com aprovação da maioria, assim? Olha, essa campanha foi bem diferente de todas as outras campanhas. Sim. Né? E nós tivemos uma onda aí... Eu senti muito isso nas ruas. Ou você é do Bolsonaro, ou você é do PT. E aí, aqueles candidatos que são desses dois polos, eles tiveram maior aceitação em outras cidades, para além das suas regiões. Aqui, por exemplo, na Baixada Santista, nós vimos vários candidatos do próprio PSL, que é o partido do Bolsonaro, e do PT, que foi o partido do Haddad, sendo bem votados na cidade e na região. Né? Mas, de certa forma, São Vicente tinha o nome da família tradicional brasileira, aqui em São Vicente tem um reinado aqui, né? E esse nome da cidade foi colocado para a candidatura a deputado estadual, o filho do Márcio. Sim, foi candidato ao governo do estado. Candidato ao governo, inclusive, foi candidato aqui na cidade, foi bem votado, ele foi o candidato mais votado da cidade, tanto para estadual quanto para federal. Eles tentaram emplacar outros nomes para deputado federal, até de certa forma atrapalharia o Caio Amado. Mas o Caio, como
é uma liderança consolidada na cidade. Muitos acreditavam que não, é uma modinha, que era uma bolha lá em 2016 que aconteceu, mas essa campanha de 2016 veio para consolidar o nome do Caio. O Caio foi o segundo candidato mais votado da cidade geral. Para deputado federal, ele foi mais votado. E para estadual, comparando, ele só não teve mais votos que o Caio França. Mas o Caio foi muito bem votado, não só em São Vicente, mas ele teve uma votação expressiva em Santos, fez barulho, fez barulho. Então é um nome que se consolidou aí como liderança, para além daqueles que acham que só tem essa família, só tem esse lado. Não, tivemos outras opções. Infelizmente não foi eleito, né? Mas muito mais por uma lógica partidária, etc., do que por questões de votos. Caio teve quase 55 mil votos, o que eu considero, foi um dos candidatos. Caio teve mais votos que deputados federais eleitos, mas por conta da questões institucionais de partido, ele foi mais votado do partido, mas não conseguiu. Então, eu acho que São Vicente tem nome forte, tem nomes consolidados. Para sair um pouco dessa redoma. Exato, daquela. Não são só eles, tem mais gente boa. Tem um nome consolidado, que se consolidou agora para 2016 para 2018, que foi o Caio, e a gente percebe que o cenário está aberto para novas lideranças. E eu acho isso positivo, né? Eu acho isso positivo porque a política ela tem que se renovar e se renova com os bons nomes. Aqui na Câmara Municipal de São Vicente tem vereador que já está aí. Eu nasci, o cara já era vereador, o cara está mais de 30 anos. Eu acho isso nocivo para a cidade, sabe? Eu acho que é um projeto de poder. Isso não é bom. E quando a gente vê uma renovação, quando a gente vê novos nomes surgindo, é um indicativo de que as pessoas elas estão propensas a aceitar, para além daqueles que já estão colocados, já estão postos. E se essas pessoas são bem votadas, eu considero que em 2016 eu tive mais votos que vereadores eleitos. Tem vereador eleito na minha cidade que obteve menos votos que eu, mas por conta do partido. Por conta da coligação. Exatamente, que foi o que aconteceu com o Caio agora em 2018. Eu não sou um dos vereadores de São Vicente. E eu acho que isso é um diagnóstico. Jefferson não era uma figura conhecida politicamente na cidade, se lançou candidato em 2016, foi bem aceito, teve 1.300 e poucos votos. Eu acho positivo e a ideia é que isso cresça para que tenhamos a renovação e para que a gente possa mudar a política de verdade, na cidade. Gente? O vereador, 30 anos, ele é muito difícil hoje você analisar o trabalho das câmaras. Eu acho que isso acontece na Baixada Santista em geral. O pessoal fala que a gente é chato, que a gente cobra muito. Gente, toma cuidado na hora de eleger um vereador, né? Porque às vezes o cara tá lá esquentando a cadeira. E é muito importante. Sabe? E vereador é que legisla para a sua cidade. Ele é que fiscaliza o prefeito. As pessoas não entendem o poder. O vereador, ele não é aquele cara que você bater na porta dele para pedir uma cesta básica, gente. Exato. Ele é um cara que vai criar as leis da cidade que você mora. Se você vai ter um asfalto, se você vai ter um esgoto, o lugar que você mora vai ter alguma melhoria, é em função de um bom vereador ser eleito, né? E o pessoal fica ali, não, de 4 em 4 anos vem aquele cidadão que não trabalhou 4 anos e sabe-se lá Deus como está reeleito. Às vezes distribui dinheiro, mais dinheiro na cidade, se reelege. Gente, é horrível. O pessoal fala que a gente é chato, que a gente pega... Não, a gente é jovem, mas a gente acredita Somos conscientes, né? que dá para mudar, gente, dá para mudar, só que tem que partir da gente. Jefferson, estou chegando aqui na última pergunta. Foi um prazer receber você, muito bacana. Rápido, hein? Passou rapidinho, né? É isso aí, quando o bate-papo desenvolve, é bem rapidinho. A nossa pergunta, a última, geralmente a gente fala assim, qual a sua ideia para ajudar Cubatão? Hoje estamos aqui em São Vicente, em função da entrevista com o Jefferson, que é um amigo, é uma das lideranças da juventude aqui de São Vicente. A gente fez questão de trazer ele para bater um pouco desse papo aí sobre as renovações, né, em campanha e tal. Jefferson, você como integrante da política hoje, né? Porque não só partidária, mas você é uma pessoa que cobra, você é uma pessoa que é um ativista político, né? Vamos dizer assim. Você tivesse a caneta na mão, qual seria a sua ideia para ajudar a região como um todo, a região da Baixada Santista? Antes de mais nada, você tocou no assunto Cubatão, quero agradecer. Fui super bem votado em Cubatão. Então, aproveitar aí a oportunidade para agradecer as pessoas de Cubatão que acreditaram. A gente segue nas redes sociais. Isso aí. E a campanha acabou, mas as boas ideias permanecem. Isso aí. Estamos aí. Acho que Cubatão bate-papos na praça, na praça, isso permanece. Nós entendemos que Cubatão é uma cidade super importante para a Baixada Santista, sobretudo para São Vicente. Se você andar aqui em São Vicente, de 10 pessoas, 10 moradores de São Vicente, você vai encontrar aí mais ou menos 4, 5 que nasceram
em Cubatão, porque no passado Sim. nós não tínhamos maternidade em São Vicente, então a maioria das pessoas iam até Cubatão para poder nascer, né? Minha esposa, por exemplo, nasceu em Cubatão. E eu reconheço Cubatão como uma das cidades específicas e importante na região da Baixada Santista. Falando de política, não só para São Vicente, não só para Cubatão, mas para a região, a ideia é acreditar que dá para mudar antes de mais nada. Precisamos desconstruir essa ideia de que política é tudo igual, de que não há o que se fazer. Há o que se fazer, sim. E a ideia parte de você. Você tem responsabilidade nisso, eu tenho responsabilidade nisso. Se a gente começar por nós, essa mudança que é necessária, a coisa pode caminhar, né? Não dá para querer mudar sem mudar, foi um dos slogans que nós utilizamos em 2018. E a ideia é essa: se você olha para a política e fala, não, isso não dá mais, estou indignado com o que acontece, tem que partir de mim, partir de você. Existem várias formas. Sim. Você participar da política não é apenas sair candidato, até porque não é todo mundo que tem que sair candidato, né? Mas há várias maneiras de você fazer-se presente na política da sua cidade, da sua região, do país como um todo. Participar dos conselhos, eu acho que é muito super importante, né? Porque o conselho determina ali questões de grande valia para a cidade, para o município, e o caminho está aberto. Tem eleições de conselhos, a partir da sociedade civil, você pode ocupar o conselho, é de grande importância. Acompanhar a sessão da Câmara. Ali na sessão da Câmara você acompanha e vê o vereador discutindo grandes coisas que determinam o que vai acontecer na sua casa. Por exemplo, você vai no posto de saúde, não tem médico. Você vai na farmácia popular, não tem remédio. Tudo isso, de certa forma, parte do que é discutido no Legislativo, através dos vereadores, e no Executivo, prefeito. Tem como você acompanhar tudo isso indo na sessão, cobrando o seu vereador. Não é só votar, nós falamos isso no início da entrevista. Não adianta você votar e esquecer em quem votou. Votar e largar não dá, né? Tem que votar e ficar, acompanhar, pressionar e, se possível, aquele olho no olho, olha, você lembrar, olha, você disse isso durante o pleito e agora não aconteceu, o que está acontecendo? Pressionar, é super importante. Então, participar do conselho, participar da sessão da Câmara, e tem muitas pessoas que são lideranças, que podem agregar em outras campanhas, ou que pode ser candidato a vereador. A melhor forma de mudar a política é fazendo parte da política. Se você não tem ideias, vontade de ser candidato, tudo bem. Apoie alguém que queira, acompanhe alguém que queira. E se você pode ser candidato, seja candidato, ocupe a política e vamos transformar essa realidade. Isso aí, gente. Mandar um abraço aqui pro pessoal. Guilherme Amaral, meu companheiro de bancada hoje no Tô Só aqui. O Gui está sempre com a gente. Marcelo Oliveira, o Alexandre Hashimoto, Fábio Alexandra, Bruna Maria, um beijo, Bruna, maravilhosa, adoro a Bruna. Doutor Passarelli Júnior, doutora Solange Messias, Reginaldo Freitas, o Leandro Silva Araújo, Caio Vinícius, Samuel Neto, também, bacana, obrigada aí, Samuel. A Júlia Dávila estava acompanhando a gente aqui, o Felipe e o Júnior Silva. Grandes amigos. Grandes. Obrigada, viu, Jefferson? Mais uma vez por aceitar aqui o convite da nossa página, foi muito legal. Eu gosto de conversar com o pessoal que é propositivo, a gente não pode desistir, né? Vou desistir jamais. A gente não pode desistir, é o que você falou, não sejamos candidatos, porém sejamos ativistas. Exato. Vamos atrás de quem é e vamos tentar fazer a mudança. Antes de encerrar, gente, vou lembrar mais uma vez, YouTube/Ideias para Ajudar Cubatão, curte lá o nosso canal, se inscreve, dá um like aí nos nossos vídeos. Lembrar também que, tá chegando, hein? Depois do dia 16, vai ter sorteio de 2 anos da página Ideias para Ajudar Cubatão. Quanto será que tem nesse cofre? Gente, tá pesado, não tá, Jefferson? Olha só. Tá pesadinho. Gente, tá difícil para pegar, não tá fácil não. Real, tá pesado. Quanto tem nesse cofre aqui? Você vai lá no vídeo da promoção, tá, gente? Ele tá bem em cima na página. O primeiro vídeo que você vê da página é esse vídeo da promoção. Você vai lá, curte o vídeo, marca 2 amigos e dá o palpite, hein? Eu acabei de receber uma notícia do ponto aqui da produção, que se o ganhador for santista, ele tem direito a levar o cofre, inclusive. É isso, produção? O cofre? Olha, eu não sei, o Boninho não está a direção eu não sei nem de onde saiu esse cofre do Santos, né? Porque aqui vai Corinthians, né? Não sei de onde saiu. Jefferson, mais uma vez, obrigada, viu, pela participação. Agradeço, estou sempre à disposição de vocês. É isso aí, a gente está sempre junto. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais.